O Prêmio Nobel de Economia, dado em 2021, premiou 3 economistas por pesquisas feitas na década de 1990. David Card, Joshua Angrist e Guido Imbens foram os premiados. Card ficou com 50% do prêmio, Angrist e Imbens cada um com 25%. Embora as pesquisas sejam independentes, os 3 premiados representam a coroação da experimentação econômica social moderna. O uso de dados econômicos experimentais como forma de validar intervenções estatais na sociedade. Angrist e Imbens lançaram as bases para ressuscitar a credibilidade das pesquisas econômicas aplicadas, em vários estudos ao longo dos anos, particularmente em 2 papers de 1991, Identification and Estimation of Local Average Treatment Effects, que poderia ser traduzido como Identificação e Estimativa de Médias Locais de Efeitos de Tratamentos, e Sources of Identifying Information in Evaluation Models, ou Fontes de Informação e Identificação em Modelos de Avaliação, mas também em vários outros papers depois desses. Esses trabalhos buscam oferecer uma alternativa para experimentos sociais que seriam estatisticamente válidas. Com base no trabalho deles, Card publicou vários trabalhos também na década de 1990 que mostravam, entre outras coisas, que salário mínimo não aumenta o desemprego. Salário mínimo aumenta ou não o desemprego? No trabalho Minimum Wage Unemployment, a Case Study of the Fast Food Industry in New Jersey and Pennsylvania, ou em português, Salário Mínimo e Emprego, um estudo de caso da indústria de fast food em Nova Jersey e Pensilvânia, de 1940, e também que imigrantes não causam desemprego ou diminuição de salário dos nativos, no The Impact of the Mariel Boat Leaf in the Miami Labor Market, ou o impacto do Mariel Boat Leaf no mercado de trabalho em Miami, em português, de 1990. Como vocês podem imaginar, essas pesquisas deles deixaram a esquerda deliciada. Finalmente temos um argumento para justificar salário mínimo e fronteiras abertas. Não é por outro motivo que o pesquisador ganhou uma enorme relevância que é coroada agora com o Prêmio Nobel. Mas, como seria de se esperar, tais pesquisas indicam muito menos do que os socialistas esquerdistas gostariam que ela indicasse. Por exemplo, a conclusão do estudo sobre salários mínimos do Card de 1994, talvez o estudo mais citado por esquerdistas no mundo todo, na verdade diz que o aumento de salários mínimos não necessariamente causa desemprego, ou seja, ele não chega à conclusão de que qualquer aumento de salário mínimo não irá causar desemprego, apenas que existe um caso que não causou. Aumento de salário mínimo pode sim causar desemprego. Além disso, conforme ele mesmo aponta na conclusão, ocorreu aumento do custo do produto. O que aconteceu é que o aumento do salário mínimo foi repassado ao consumidor final. Visto assim, o argumento fica bem menos impactante, não é mesmo? Mas fica pior quando você entende a premissa de onde essa afirmação minimamente favorável ao salário mínimo foi tirada. Para entender o trabalho do Card, precisamos entender primeiro o trabalho da dupla Angrist e Imbens. Como já explicamos em várias situações, não existe maneira de aplicar diretamente o método científico na economia, na verdade em nenhuma ciência social. O método científico pressupõe experimentos reproduzíveis randomizados. Quando você vai testar um remédio, por exemplo, você dá para metade do grupo de teste um placebo e metade recebe o medicamento, sem nem os pacientes saberem quem tomou o que e nem o pesquisador. Por isso o nome duplo cego. Então você pode calcular no final a diferença da eficácia porque os pacientes não sabem em que grupos estão e nem os pesquisadores. Mas imagine que você queira fazer um experimento, por exemplo, para saber se salário mínimo aumenta o desemprego ou não. Como é que você faria isso? Tem como dar salário mínimo para uma parte das pessoas e não dar salário mínimo para as outras? Não tem nem como fazer isso na forma de duplo cego, né? Sem ninguém ficar sabendo se está recebendo salário mínimo ou não. Não existe como fazer experiências econômicas ou sociais, primeiro pelo fator ético. Você estaria tratando as pessoas de forma diferente, talvez de forma cruel,
E segundo, pelo fator do conhecimento. As pessoas sabem em que situação elas estão e vão agir de acordo com isso, o que fatalmente mascara os resultados do teste. Pior, para garantir a precisão, esse estudo precisaria ser feito de forma reproduzível em outros grupos, para se ter um valor de fato confiável. O que propuseram Angrist e Imbens foi a criação do que é chamado experimento natural, uma situação que acontece espontaneamente, mas que permite fazer um experimento. Imagine que por alguma política realmente alguém tenha sido segregado numa cidade, tem uma parte da população de um jeito e outra parte de outro. Daí você já tem a situação randômica e pode partir disso. Nessa visão deles, é preciso que a mudança de política aconteça de forma adequada para populações relativamente homogêneas recebendo tratamento distinto de forma aleatória. Por exemplo, imagine a cidade de Berlim, que foi dividida ao meio por 25 anos, metade viveu no comunismo e a outra metade no capitalismo. Isso é um experimento natural. Você não poderia fazer isso se quisesse, seria totalmente antiético. Mas, já que foi feito, você pode medir as coisas e tirar as suas conclusões. E foi assim que Card fez o estudo dele sobre o salário mínimo. Ele usou as estatísticas da cidade de Filadélfia, que é uma cidade na Pensilvânia, mas que metade da cidade fica no estado de Nova Jersey. O estudo refere-se apenas a empregados em redes de fast food. Não foi visto o emprego em geral, apenas no fast food. Em abril de 1992, o salário mínimo em Nova Jersey foi aumentado de 4,25 dólares por hora para 5,05 dólares por hora. Foi um grande aumento, 18%. Houve muita briga política, pressão contrária, mas acabou passando esse aumento. Só em Nova Jersey. Isso significa que na Pensilvânia o salário mínimo não foi alterado. Então temos uma situação que a cidade da Filadélfia, que fica dividida entre os dois estados, uma parte passou a ter salário mínimo maior e a outra não. Um experimento natural, tal como preconizado por Angrist e Imbens. E foi um aumento de 18%, o que é significativo. Se considerarmos, conforme diz a escola austríaca, aumento de salário mínimo causa desemprego, deveria haver um aumento significativo do desemprego no lado de Nova Jersey, certo? E não foi isso que aconteceu. De fato, ele diz que houve até um pequeno aumento do emprego, mas deixa claro que se trata de uma observação sem impacto estatístico correto. Mas então, como pode não ter aumento de desemprego? Ele afirma que nenhum dos modelos existentes na conclusão explica o acontecido. Então, ele não sabe a solução de fato. Apenas mostra que os preços do fast food aumentaram em Nova Jersey. O custo foi repassado para o consumidor final. Por isso, ele deixa claro que o estudo dele mostra que não necessariamente aumenta o desemprego. Dá para perceber que se o aumento fosse grande, mesmo que as lojas topassem repassar para o consumidor, haveria uma diminuição no consumo e fatalmente levaria à perda de emprego. Mas o problema desse tipo de estudo é que existem inúmeros outros fatores que podem ter influenciado no caso. O modelo de Angrist e Imbens presume que você consegue identificar todos esses fatores, mas o fato é que talvez você não seja capaz de fazer isso. Podem haver fatores que você não se atentou a eles. O experimento é de uma única cidade, num local em que o nível de riqueza médio da população é relativamente alto, de forma que o aumento do preço do fast food não implicou numa diminuição significativa na venda deste produto. O estudo, no final das contas, é honesto. Ele diz que nem sempre causa desemprego, porque, como ele mostra, um caso não causou. São os esquerdistas loucos por argumentos que tem por aí que tendem a extrapolar isso para dizer que toda vez que aumenta salário mínimo nunca tem desemprego. Não foi isso que o estudo disse. Nessa situação específica não houve impacto no desemprego porque o aumento foi dentro de uma margem aceitável pelo negócio do fast food na região. Aumento de salário mínimo, como expliquei no vídeo, salário mínimo ajuda o trabalhador, que está lá no canal Ancapsu Classic, pode sim ajudar em uma pequena parte dos empregados, aqueles cujo salário atual é menor que o mínimo, mas cujo valor gerado pelo trabalho é maior. Como o aumento, na verdade, foi para um valor mediano dentro da faixa de salários da região, já havia lojas que pagavam bem mais do que esse mínimo, isso fez pouca diferença. Mas isso aconteceu apenas por se tratar de um valor nessa indústria específica, nessa região específica. Não há nenhuma ligação de que isso não causaria desemprego em outras áreas de serviço, além do fast food, nem que não causará desemprego no longo prazo.
Lembre-se, foi um estudo limitado a uma única cidade com dados de 2 anos após essa lei. No final, cabe lembrar que o aumento do salário mínimo não representou um aumento do desemprego naquela região, o que não significa que não há desemprego causado pela mera existência do salário mínimo ali. A questão é que, nessa indústria específica, neste local específico, os valores foram relativamente pequenos para serem absorvidos, e de qualquer forma o salário mínimo causou desequilíbrio da mesma forma, com o aumento do produto final. Isso pode limitar o crescimento do setor em algum momento no futuro. Certamente introduziu ineficácia no sistema. Quantas novas lojas de fast food foram inviabilizadas por isso? Quantos novos empregos deixaram de ser criados? As teorias dele, no final, têm o peso que têm pelo motivo esperado. Elas apresentam uma saída para a esquerda, para estatistas em geral, tentarem impor seus pontos de vista. Infelizmente, mesmo a proposta de experimento natural concebida por Angrist e Imbens é falha, posto que não é reproduzível e não descarta interferências externas de outros fatores. No final, o valor disso está justamente na sua utilidade para justificar políticas estatais. Sempre haverá muito mercado para esse tipo de estudo, infelizmente. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo.